Fala galera que está se informando, que está evoluindo e que tem transformação de entrega na hora de trabalhar, na hora de definir o seu futuro. Com certeza, todo esse conhecimento que você está adquirindo vai mudar sensivelmente a maneira de você ser olhado pelas pessoas que te contratam. Até agora, a gente falou sobre o direito imaterial. Lá no direito imaterial, você entendeu que a sua obra, fruto da sua criação intelectual, ela gera um direito de autor. Esse direito de autor, ele vai ser protegido pela lei a partir do momento que ele ter originalidade. A obra intelectual original é protegida pela lei. Você também entendeu e percebeu ao longo das nossas aulas que existem pessoas que agregam valores e que participam desse direito de autor, gerando direito para eles também, que são os personagens que fazem parte dos direitos conexos, como é o caso dos músicos instrumentistas que acompanham nas gravações, como é o caso dos intérpretes, quando o compositor, o autor da música, ele fala para o intérprete gravar aquela música e aquele intérprete passa a receber direito conexo. Você também entendeu que existe diferenças entre direitos do autor e direitos conexos, cada um agregando responsabilidade entre si e dependendo um do outro. Você também percebeu que os direitos conexos eles só existem a partir do momento que o autor fixa a sua obra num fonograma, seja ele na internet, num CD, num DVD ou nas plataformas digitais, tanto faz, mas depende disso, porque os personagens dos direitos conexos, eles precisam participar disso na hora da fixação desse fonograma para que de fato gere esse direito e eles possam receber esse direito adquirido. Legal? Seguimos então agora na nossa nova fase. Quais os direitos do autor sobre sua criação originária? Vamos se aprofundar nisso? Como já vimos, o direito de autor nasce com a criação da obra musical original. Pessoal, a gente tratou isso nas aulas. O direito imaterial, ele cuida das questões em que envolvem a sua criação intelectual. A partir desse momento que você cria algo, a partir da sua intelectualidade, a partir do seu pensamento, do seu espírito, da sua inspiração. A sua música, por exemplo, é algo criado a partir da sua percepção intelectual, do seu espírito. É algo de dentro de você para fora. Isso é uma criação intelectual. A partir desse direito imaterial, nós geramos um direito de autor. A legislação, o direito, gera um direito de autor que para ser reconhecido o direito de autor perante a lei precisa ser original. É isso que difere um direito de autor para outro. Você tem direito de autor ou não tem? É a questão da obra musical, como nós já falamos na outra aula, que essa expressão obra musical vai ser recorrente. A obra musical ela tem um caráter de proteção legal a partir da sua originalidade. Isso é primordial. Se você domina isso na sua cabeça, tudo que você compõe, a maneira como você já está desenvolvendo ali a sua obra criativa intelectual, já te coloca num patamar de proteção. Você já tem uma outra condição de inteligência sobre isso. A partir disso, duas relações se conectam, um ao outra. Então, o autor e a obra, a partir desse direito gerado, duas relações vão se conectar. Uma é o direito moral, outra é o direito patrimonial. Nós mencionamos isso na outra aula, vamos se aprofundar nisso, que é realmente divisor a respeito dos direitos autorais, o direito moral e o direito patrimonial. Vamos começar pelo direito moral. O direito moral é a identificação pessoal, a ligação do autor à obra, o valor psíquico, aquilo que é fruto da criação do seu espírito. É a música que está dentro de você e você expressa ela para fora. E a partir dessa criação original, ela vai vinculada a você. Vou te dar um exemplo.
Você consegue desvincular a figura do Tom Jobim e a Garota de Ipanema? Você não consegue, isso é impossível. Mesmo que você queira, não é possível. Existe um valor moral que é dada na própria circunstância natural disso, da natureza dessa relação. É o criador da obra, é o cara que pintou o quadro. Isso é o direito moral dele. Essa figura do criador. Inclusive, esses direitos morais do autor, eles são inseparáveis. É impossível, como já disse anteriormente, você separar, de alguma maneira, a figura do Tom Jobim com a sua obra Garota de Ipanema. É impossível você separar a figura do Djavan com a sua obra Oceano. Existe uma figura inseparável entre esses dois personagens do direito autoral, o criador e a sua obra. Os juristas, eles chamam de estreito vínculo entre a pessoa do autor e a sua criação intelectual. Os direitos morais, galera, eles são perpétuos, é para sempre. Então, é para a vida toda que a relação entre o Tom Jobim e Garota de Ipanema são inseparáveis. Você não pode furtar, você não pode tomar para si, ninguém pode corromper o valor moral. Ninguém pode atrair para si a figura da relação inseparável que existe entre o Tom Jobim e a música Garota de Ipanema. Ela não pode nem se transmitir isso. E nem pode renunciar. A nossa proposta do curso ela é de ser 100% prático. É de você receber esse curso para si e transformar a sua maneira de trabalhar. Seja ela qual for, dentro do cenário musical, dentro do cenário artístico musical. Mas eu vou me permitir, como nós estamos tratando de direito, e eu sou advogado e estou aqui meio que transformando vocês em pessoas que conhecem direito autoral para produzir o serviço final disso, para serem entendedores do direito autoral, eu preciso mencionar para vocês artigos de lei. Apenas para que vocês tenham conhecimento do que fala a legislação. Olha cá. O artigo 24 da Lei de Direitos Autorais, ele fala especificamente são direitos morais do autor. O de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Então, imagina o seguinte, se por acaso essa obra do autor ela foi comprometida de alguma maneira no que diz respeito à sua imagem, a todo tempo ele pode reivindicar, para sempre, de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo o do autor na utilização da sua obra. Se alguém utilizar, se alguém usar, de alguma maneira aquilo for usada, utilizada, aquela obra musical. Vamos dar o exemplo aqui da Garota de Ipanema, no caso do Tom Jobim, Oceano, no caso do Djavan, ela precisa ser mencionada dos autores. O de conservar a obra inédita. Ele pode dizer que ele não quer que aquilo seja mexido, que precisa ser conservado da maneira como foi criada. O de assegurar a integridade da obra, opondo-se a qualquer modificação. Ele pode falar que ele não quer que seja modificado, você tem que perguntar para ele se pode modificar aquela obra. A prática de atos que de qualquer forma possam prejudicar ou atingi-lo como autor em sua reputação ou sua honra. Olha isso que interessante, ele pode falar aí, olha, você está mudando de uma maneira que foge aos meus princípios, foge à minha identificação como cantor, como músico, como artista. Ele pode dizer isso. O de modificar a obra antes ou depois de utilizada, de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já autorizada contra a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação ou imagem. Ele simplesmente você vai lá e faz você compromete a utilização dessa obra de alguma maneira que fere ou afronta a reputação, a imagem, no que diz respeito àquela relação insubstituível, inseparável, ele pode tirar de circulação. Ou de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outro, para o fim de, por meio do processo fotográfico ou assemelhado ao audiovisual, preservar sua memória de forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor.
que em todo caso será indenizado por qualquer dano ou prejuízo que lhe for causado. Galera, a questão da leitura desses artigos é só para vocês verem a grandiosidade da importância do dano moral. Então, a qualquer momento, se você é compositor, se você assessora um cantor que é compositor, se você é um praticante, um operador do direito autoral, olha a grandiosidade do direito autoral no que diz respeito ao vínculo moral do autor à sua obra. O intuito da leitura desses dispositivos da lei é para que você entenda a proporção do que pode ser feito com relação ao valor moral que o autor tem, ao vínculo que ele tem sobre a sua obra. Inclusive nesse dispositivo aqui, 7, ele fala em indenização. Caso a questão comprometa a sua memória. Isso para você ter uma relação superficial na cabeça sobre os dispositivos de lei. Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos que se referem aos incisos 1 e 4. Então, no caso, morreu o autor da obra. Ele transmite aos filhos, né, aos seus sucessores, os direitos que podem ser reivindicados. Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra cair em domínio público. Nós vamos estudar isso mais para frente. Domínio público é quando o autor ele perde o direito para o Estado em relação àquela sua obra. Tem um tempo correto sobre isso, que está na lei, a gente vai ler isso no momento certo. O momento agora é que você entenda a grandiosidade e proporção do direito moral do autor sobre a sua criação. Então, pessoal, a gente constata na leitura da lei, mesmo que de forma superficial, ninguém aqui é obrigado a estar com um dispositivo de lei na cabeça. Isso não é a sua obrigação. A sua obrigação é entender sobre que o direito de autor, ele gera a partir dessa originalidade 2 direitos, o direito moral e o direito patrimonial, que nós vamos estudar um pouco mais à frente. O direito moral é a identificação pessoal, a ligação do autor à obra, o valor psíquico que existe entre o criador e a sua obra intelectual. Posto isso, meus amigos, passamos para a questão do direito patrimonial. O direito patrimonial diz respeito à exploração econômica que o autor pode fazer da sua obra. Na nossa última aula, nós falamos sobre direitos conexos. A partir do que o autor ele tem o respaldo legal para que ele possa, a partir daquela proteção legal da originalidade da sua obra, ele possa fixar aquilo num fonograma, que seja um dispositivo digital, que seja na internet, que seja no CD, que seja um DVD, como nós já falamos. A partir desse momento, ele consegue comercializar isso e gera, inclusive, outros direitos às pessoas que vão participar, que são os conexos. Mas esse direito de poder fazer isso é o direito patrimonial. Ele diz respeito à exploração econômica que o autor tem sobre a sua obra. Que direitos são esses? Ele pode utilizar essa obra como ele quiser. Ele pode aproveitar essa obra como ele quiser. Ele pode decidir sobre a sua obra. Eu vou ceder para você, não vou, eu vou deixar você usar. Eu vou licenciar para você. Ele pode fazer 1000 coisas com essa sua obra porque é um patrimônio intelectual dele. Autorizar a sua utilização ou aproveitamento por terceiro. Assim, temos em primeiro plano 2 elementos: a obrigatoriedade de autorização ou licença, a restrição das condições de uso no caso de concessão ou cessão pelo licenciado. Isso é um tema interessante, que nós vamos ver um pouco mais à frente, mas você precisa saber agora, dentro do direito patrimonial, que essa obra original ao qual a legislação ela protege o autor da sua obra original, ela pode ser cedida. Ela pode ser licenciada. O autor ele pode autorizar o uso, mas para isso, meus amigos, lembrem agora desse curso, que essa é a grande sacada. Formalize isso. Formalize você, autor, você produtor, você que é músico e assessora algum cantor que é compositor, autorize o uso, formalize isso, né? Porque senão
dentro da esfera da informalidade, você está sujeito a tudo, inclusive ao dito pelo não dito. Você pode, inclusive, nessas formalidades, restringir as condições de uso, no caso de concessão ou cessão pelo licenciado ao cessionário. Então, você pode falar, olha, você pode usar a minha obra. Usa aí, vai usando. Por um tempo X, dessa maneira, eu estou concedendo para você o direito de usar. Ou você pode fazer o que acontece muito no cenário sertanejo. Eu cedo para você os direitos desta minha obra e você me paga uma vez por isso. Isso acontece muito no universo das músicas sertanejas. Muitas músicas que fizeram muito sucesso com alguns cantores do universo sertanejo, elas às vezes elas são compradas por autores, são pessoas simples do interior que vão lá compõem uma música e aquilo é dela e é original. A legislação protege. E chega lá um cantor famoso, alguma coisa assim, e fala, olha, eu vou comprar de você. E ele cede os direitos daquela música, os direitos patrimoniais. É essa a operação que acontece. Se o licenciado ou cessionário ultrapassa no uso da obra autorizada os limites contratados, estará não só descumprindo os termos do acordo, mas praticando um ato ilegal, o que é muito grave. Então, toda operação dessa que eu estou exemplificando para vocês, ela precisa ser contratada. Porque se você passa um direito para cá, passa um direito para cá, você diz, não, eu estou vendendo para você a minha obra. E você pode gravar e pode usar como você quiser, mas não tem uma formalidade disso e a pessoa pagou. Passou algum tempo, ela reclama pelo direito dela, essa música é minha. E ela aprova a originalidade, ela aprova a autoria, e você simplesmente perdeu aquele direito. Então isso precisa ser contratado e para entender quais são os limites. Por isso que eu disse que é muito grave. Portanto, é muito importante que os termos e as condições do uso da obra intelectual e a remuneração do autor a título de direito patrimonial constem no contrato. A partir de hoje, jamais você vai se permitir qualquer informalidade quando se tratar de uso de música de um autor para outro, sem que de repente você não formalize essa operação e entenda os limites dessa cessão, dessa compra da obra, porque são direitos patrimoniais e isso precisa ser formalizado e combinado como uma compra de um carro, como uma compra de um imóvel que é um direito material. Aqui nós estamos tratando de um direito imaterial, mas que precisa existir a formalidade, muito embora você não pegue por conta da imaterialidade, mas existe uma operação legal de troca de limites sobre essa contratação. Legal, galera? Então, nós se enchemos de informação, né? Para poder fixar bem o assunto na sua cabeça sobre o direito moral do autor e o direito patrimonial, vamos pensar nesse resumo. O direito moral é a paternidade do autor sobre a sua obra. É a indicação do nome do autor ou intérprete na utilização da obra. Precisa estar um nome do Djavan lá no oceano, se isso de alguma maneira for utilizada. Precisa conservar a obra inédita. Você precisa partir do princípio que aquela condição da música inédita, aquilo quando veio à tona precisa ser conservada. Você precisa assegurar a integridade da obra. Isso não pode ser corrompida, essa obra intelectual do autor. Você também não pode modificar a obra se ele não quiser. Você vai depender de todas as autorizações dele para isso. Retirar a obra de circulação ou suspender a utilização já autorizada. A gente deu uma lida lá nos artigos de lei. Isso daqui é um resumo para que você possa salvar aí. E o material está aqui em PDF para que você possa utilizar e rever quantas vezes for necessário. O direito patrimonial já diz respeito à possibilidade do autor poder comercializar isso, colocar isso em jogo, vender a obra, ceder o direito. O direito patrimonial é o que vai permitir que ele grave isso, que ele fixe a obra num qualquer meio de comunicação, na internet, numa plataforma digital, num CD, num DVD, e ele faça o que ele quiser com isso, porque é a obra dele. A extração de cópias para comercializar a venda. Sincronizar ou inserir em filmes, em vídeos, publicidade. É o caso dos jingles, né? A tradução, adaptação e outras transformações. Alguém pode pegar a tua música aqui no Brasil e regravar lá em outra letra.
Isso é muito comum, acontece muito, tem muitos exemplos disso, né? Aí Se Eu Te Pego, né? Foi gravado em várias versões, em várias traduções. A distribuição física e armazenamento por meios eletrônicos. Isso está muito comum hoje para nós, né? A distribuição física, a gente menciona, mas a gente já sabe que armazenamento por meio eletrônico é hoje o maior modo de comercialização das obras intelectuais, musicais. A execução pública na TV e na rádio no show. Também é uma forma do autor fazer negócio através dessa execução pública. Como todos sabem, eu tenho um circuito de trabalhar como músico no SBT, lá no programa do O Ratinho. nome dele é um nome feio para é o Emerich, mas ele é um grande advogado também. Parabéns, você é um grande advogado. Sou testemunha disso. Além de contrabatista, contrabatista mais ou menos, mas boca de advogado é bom. E luta também, patrão, jiu-jitsu. Quê? E fica aqui um registro particular para vocês. Todos os dias que nós tocamos as músicas lá, seja para acompanhar os artistas, seja as músicas de volta de intervalo, essas músicas elas são todas registradas numa folha, para que depois faça a sincronização e o SBT pague o ECAD sobre aquilo. Nós vamos falar de sincronização, vamos falar de ECAD e vamos falar desse recolhimento um pouco mais à frente. Mas é importante que você saiba que o direito patrimonial ele diz respeito à execução pública. Quando toca na TV, é execução pública. A televisão, ela paga direitos autorais para poder executar. Quando você ouve uma música na televisão, aquele programa de televisão, ele está pagando para executar aquilo. A gente vai falar disso numa outra aula, um pouco mais aprofundado. Por hoje, é isso aí. Valeu, galera. Te vejo na próxima aula.